Era como se eu fosse para casa numa névoa, sem notar ninguém ao meu redor. Não me incomodei com as pessoas que vi no caminho e se afastaram. Era compreensível. Não é muito agradável encontrar a morte numa rua escura. Oi, você gosta do Halloween? Então acho que a sua noite deve ter sido melhor que a minha. Meu nome é Melanie, e vou dizer, uma festa fantasia se tornou um pesadelo para mim. A escola inteira estava ansiosa para a festa do Halloween, e os preparativos estavam em pleno andamento há várias semanas. Todos estavam escolhendo as suas fantasias. Mel, essa vai ser a festa do ano, minha amiga Sharon afirmou, mas ela era festeira. E cada festa era a sua festa do ano, e não podia ser perdida. Já eu não gosto de barulho. Eu planejava dedicar meu tempo ao estudo. O meu estudo sempre ocupa a maior parte do dia. E durante o tempo livre, ou o que resta dele, eu passava com meu namorado Brian. Às vezes eu até achava 1 ou 2 para as garotas. Mesmo que de repente eu fosse mordida por Sharon e passasse seu vício para mim e eu quisesse ir, não haveria tempo para me preparar. Isso era pro melhor. Naquela noite de Halloween, eu planejava fazer um relatório para minha aula de história. Se você não vai, não há nada para eu fazer, disse o Brian. Que absurdo! Você não precisa ficar em casa a noite toda. Saia e se divirta. O meu namorado negou por um tempo. Mas uma semana antes da festa, ele começou a pensar no tema de sua fantasia. Eu apoiei. E então veio o dia infeliz. Eu desejei a Brian um bom descanso. E desejei que Sharon não se jogasse em todos os caras. Eu sentei no computador. Eu tinha um longo e árduo trabalho, com uma enorme quantidade de material. 1h30 se passou. De vez em quando eu me distraía com as notificações. Aqui está o Brian tirando selfies com seu melhor amigo. De lobisomem. Aqui está Sharon, sorrateira numa foto com a rainha da escola, decidindo ser uma heroína da Carrie, de Stephen King. Foi uma surpresa que ela soubesse que isso era um livro. Depois de mais de meia hora, minha irmã mais velha, Mônica, bateu na minha porta. Estudando de novo? Minha irmã sentou na beira da cama. E a festa? Eu tenho 2 relatórios para segunda. Então hoje eu deixei eles se divertirem sem mim. Hoje e no mês passado e há 2 meses... Minha irmã balançou a cabeça e desligou o monitor. Ei, eu só comecei. Eu estendi a mão para ligar de novo, mas Mônica agarrou meu pulso. Termina amanhã. Mel, você tem 16 anos. Tá agindo feito um professor idoso. A juventude é única. Não gaste com livros. Como consegui um namorado? Pra ser honesta, eu me fazia essa pergunta. Brian era um atleta, bonito, e porque gostou de mim era um mistério. Eu não ousei perguntar sobre isso. Vá à festa, disse a minha irmã num tom irreconciliável. Mas eu não tenho fantasia. Eu vou te dar uma que fiz no ano passado para cosplay. Deve caber. Não havia sentido para resistir. Eu sabia que quando Mônica se decidia, não dava para convencer. E por que não surpreender o Brian e a Sharon e me divertir? 1 hora depois, eu saía no carro da minha irmã, tentando o meu melhor para não ficar presa com a roupa longa. Mônica escolheu o traje da morte para o seu cosplay. Era uma escolha estranha, mas tinha pontos positivos. Tinha uma máscara em forma de caveira que cobria o rosto e que permitia economizar muito tempo na maquiagem. Eu me senti deslocada, mas no fundo eu estava feliz por não ter ido de mulher-gato para a festa. Teria sido embaraçoso. A festa era no clube mais legal da cidade. Podia acomodar centenas de adolescentes. Eu entrei e olhei em volta. As fantasias brilhantes, coloridas, a música alta e as luzes me deixaram tonta. Havia muito espaço na pista de dança, mas o bar estava fechado. Bebidas alcoólicas eram proibidas. Eu fui procurar rostos conhecidos, mas 10 minutos depois eu percebi que não era fácil. Mesmo sabendo as roupas do Brian e da Sharon, encontrá-los na multidão era impossível. Eu teria que mandar uma mensagem para o meu namorado e estragar a surpresa. Fui até as poltronas no canto. Os caras estavam descansando de dançar.
Por sorte, havia espaço para mim. Eu sentei ao lado de um casal, virando as costas para eles para não perturbá-los. Eu peguei o meu celular. Devemos contar para ela, disse a garota atrás de mim, mais alto que a música. Não dá mais para esconder. Acho que não é a hora, respondeu o cara. Eu tentei não ouvir a conversa deles, mas era difícil. Você vem dizendo isso há um mês. Quando é a hora? Sua insegurança faz todos sofrerem. Eu, você, Melanie. Eu congelei com o telefone. Naquele segundo eu reconheci as vozes. Eram Sharon e Brian. Meu primeiro impulso foi voltar e me entregar, mas a curiosidade me venceu. Eu me transformei numa grande orelha e fingi vasculhar o celular. Eu acho que Mel não vai gostar do que fizemos, disse Brian. Fizemos? O que meu namorado e minha best fizeram juntos? Eles nunca se falaram muito. Eles fingiram que não queriam se falar na minha frente, mas eles conversam e passam tempo juntos. Não pode ser. Eu tô surpreso que ela ainda não descobriu. Ah, por favor, Brian. Melanie não vê nada além de livros e o computador. Mesmo que a gente se beijasse na sala com ela, ela não sairia da palestra no YouTube. Meus olhos ficaram pretos. Claro, pode ter sido a máscara estúpida nessa sala sem oxigênio. Mas o que eu ouvi foi chocante. Parece que Brian estava ficando com a Sharon e estava com medo de me dizer. Claro, eu tinha culpa de estudar demais, mas não é razão para me fazer passar por isso. Eu me levantei determinada. Ia me voltar para aqueles traidores e dizer o que eu pensava deles. Quando eu ouvi as palavras da Sharon, devíamos ter feito do jeito certo. Espero que ninguém lembre da gente, ou estaremos com problemas. Que tipo de problemas, Sharon? O roubo. Não foi um roubo, só foi um truquezinho. Estamos roubando coisas de outros, Brian. Nós temos que nos livrar. Dê a Melanie, eu não quero mais. O que tá acontecendo? Eu acho que era melhor que se vissem por minhas costas. Como se tivesse num nevoeiro, cheguei à saída do clube. O ar me fez bem e finalmente organizei os pensamentos. O meu namorado Brian e minha amiga Sharon fizeram algo muito ruim. Eles roubaram algo que era de alguém. Agora estão envergonhados e não admitem. A culpa e o medo de serem pegos os atormentava tanto que eles decidiram se livrar do item roubado, plantando o item nas minhas coisas. Bem, isso é uma situação e tanto. Eu nem sei como cheguei em casa. Você chegou cedo, disse Mônica surpresa ao me ver. Eu dei de ombros e fui pro quarto. O que eles roubaram? Uma joalheria? Uma loja de ferragens? Talvez tenham roubado uma mala de dinheiro. Eu não acredito que Sharon, a fashionista, e Brian, o fã de beisebol, cometeram um crime. Eles nem parecem pessoas que cometem crimes. Parece que eu não conheço essas pessoas. Mas não é isso que importa agora. O que eu faço? Eu finjo que não ouvi? Espero ser plantada? Ou denuncio a polícia? Mas então Brian e Sharon seriam presos. E eles são pessoas próximas a mim. Pessoas que infringiram a lei e decidiram colocar a culpa em mim. E se eu avisar que eu sei de tudo? Como se discutisse com um anjo e um diabo. Eu não pude decidir. Eu voltei para baixo. Com a fantasia da morte, me sentei na frente da Mônica. Ela estava sentada e terminava de tomar o seu chá. Você se acostumou com o papel? Minha irmã sorriu. Ainda não tô pronta. Vai embora. Mônica, como agiria numa situação difícil? Pela lei ou por seu coração? Você assustou alguém até a morte e agora não quer admitir? Tá bom, vamos esconder o corpo. Eu tô falando sério. Eu parecia tão chateada que a minha irmã parou de zombar e pensou sobre isso. Você sempre tem que fazer o que a lei diz, mesmo quando se trata de pessoas próximas. O que diabos fez, Melanie? Minha irmã franziu a testa. Ela não parecia mais estar se divertindo. Eu não fiz nada. Eu li o livro e pensei no enredo. Essa resposta foi boa para ela. Minha irmã estava certa. Tenho que seguir a lei. E se Brian e Sharon a infringiram, eu tenho que entregá-los à polícia. Mas primeiro eu devo falar com eles para saber se entendi. Eu liguei pro Brian. Ele atendeu quase imediatamente.
A julgar pelo barulho da rua do fundo, ele estava voltando da festa. Eu tô voltando, foi chato sem você. E seria ainda pior se fosse preso por seu crime. Eu pensei. Em voz alta eu pedi que meu namorado fosse à minha casa. E pela urgência eu acrescentei. Algo assustador aconteceu. Eu escrevi o mesmo para Sharon. Minha amiga, embora estivesse na festa, correu com uma amiga da escola até a minha casa. Nós três estávamos prestes a ser confrontados. Eles ficaram surpresos ao se verem. Ainda pior quando viram a minha roupa. Houve silêncio na sala por minutos, que foi quebrado por Mônica. Ela vinha descendo as escadas. Morte? Um vampiro? Uma garota fácil? Interessante essa festa que você tem aqui. Eu sou a Ciri de The Witcher, disse minha amiga indignada. Brian riu, mas logo parou. Eu sei que você cometeu um crime. Minha voz tremeu mesmo eu parecendo confiante. Eu fui na festa hoje e ouvi vocês falando. Ai, merda! O cara deu um soco no joelho. Ah, bem, isso é bom. Sharon interrompeu. É bom que saiba, não precisamos mais esconder. O que você roubou? Roubou? Não roubamos nada. Brian disse. Sim, roubamos. Sharon quase chorou. Seu namorado decidiu te dar um presente de Natal. Escolheu um vestido e me arrastou para experimentar. Nós somos do mesmo tamanho, mas só havia um tamanho pequeno em toda a loja e foi colocado de lado por um homem na nossa frente. Ele disse que sua esposa ia buscá-lo em 10 minutos. E então Brian decidiu que eu deveria me apresentar como a esposa do homem. E foi isso. Nós caminhamos por 10 minutos, pegamos o vestido, pagamos e saímos. Eu não podia acreditar. Era esse o crime do século, pelo qual eu mandaria meus amigos pra cadeia. Eu nunca pensei que Sharon fosse tão consciente. Eu tive que confessar que quase chamei a polícia. Foi embaraçoso. Mas eu tô feliz que decidi descobrir tudo e falar com eles primeiro. Tudo terminou em segurança. Foi assim que o Halloween foi estranho pra mim e pros meus amigos. Você já teve uma situação assim? Já brigou com seus amigos porque achou que eles eram culpados, mas não conseguiu descobrir tudo até o fim? Conta aqui nos comentários. E não esquece de curtir a história.